segundo São João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, que é Jesus. Já vimos, meus amigos, meus irmãos, naquela epístola de São João, a primeira epístola, capítulo 2, o alertamento contra os anticristos e o anticristo. E também vimos na primeira epístola de São João, capítulo 4, o alertamento contra o espírito do anticristo. Está aí diante dos nossos olhos, pelo Brasil e por toda a humanidade. O evangelista profeta fala do anticristo no idioma grego anticristos e de muitos anticristos, definindo todos os inimigos do Cristo, incluindo aí os falsos cristos, em grego pseudo-cristoi. Portanto, o anticristo aí aparece distinto de muitos anticristos e do espírito do anticristo, que é a marca de todos eles. Vocês não identificam facilmente neste mundo o espírito do anticristo? Qualquer indivíduo que vive para o mal já está com a marca do anticristo. Então, está padecendo desta doença, o espírito do anticristo. Mas aqui na Escritura, caracterizadamente, o sinal inconfundível é a rejeição do Messias prometido desde Moisés no Deuteronômio. Aqueles que dizem que Jesus não é o Cristo, como adverte o evangelista profeta, negando, portanto, a encarnação do verbo logos em grego. Sem dúvida, os muitos anticristos, através dos séculos, não fazem outra coisa senão abrir caminho para o anticristo, que está em Daniel e no Apocalipse de Jesus segundo São João. Façam sempre esta diferença: os anticristos, mas o anticristo. E este é que vai ter o domínio mundial, embora muito transitório, graças a Deus, mas vai fazer um estrago que eu vou lhe contar. Mas é o que nós vamos ver, comprovando que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Antes, é claro, devo salientar que o próprio Jesus deixou sobre o anticristo uma profecia impressionante, que está no seu Evangelho, segundo São João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim a este mundo em nome de meu Pai, e vós não me recebeis, mas um outro virá em seu próprio nome, e vós o recebereis. Parece incrível, mas isso está acontecendo. A pregação do Cristo irrita os que querem viver no mal, mas a pregação do anticristo eles recebem com imenso prazer. É o que eles querem. E muitos racionalistas perguntam: por que Jesus permite que os anticristos trabalhem à vontade, preparando a hecatombe mundial do anticristo? Pela mesma razão que permitiu a Judas Iscariotes fazer o que tinha de fazer. Tudo é consequência do karma terrível da humanidade. Tão terrível a ponto de merecer a presença de Satanás até ao fim do ciclo.
Satanás quem comanda os anticristos, aproximando o anticristo para a sua devastação final. Mas não é Satanás como vocês imaginam, essa figura sinistra, cada um desenha como quer. Satanás é a soma de todas as crueldades humanas. Quando a maldade humana aumenta, aumenta a força de Satanás. Quando diminui a maldade humana, a força de Satanás diminui. No dia em que não houver maldade no mundo, Satanás estará morto e enterrado para todo sempre. Vocês são capazes de compreender o que eu estou ensinando pela primeira vez na história do mundo? Mas é por tudo isso que as maldades humanas foram enquadradas nos 3 ais do Apocalipse. Ai dos habitantes da terra, ai dos habitantes da terra, ai dos habitantes da terra. Vocês todos se lembram desses 3 ais do Apocalipse? A maior mensagem dos milênios, ela está em rotação diária, em translação diária, no programa Alziro Zaru, por ordem do Cristo. É por isso que as maldades humanas foram enquadradas nos 3 ais da revelação de Deus a Jesus, que a transmitiu a João. O seu poder era de danarem os homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebraico se chama Abaddon, em grego Apollyon, que significa o exterminador. É já passado um ai. Mas eis que ainda depois disto virão 2 ais. Apocalipse capítulo 9, versículos 10 a 12. Muitos céticos se divertiam com essa profecia. Mas quando os ais se transformam em guerras mundiais, quando a dor ensina a pensar e gemer, surgem os grandes depoimentos como aquele de Bernard Shaw. Confesso que depois de ter estudado a terra e os homens durante 70 anos, não vejo outro remédio para a miséria do mundo, senão o caminho do Cristo. Também muitos me criticam, dizendo que eu estou apavorando o povo brasileiro com essas previsões apocalípticas. Mas eu respondo aos criticóis com um provérbio oriental. 2 coisas indicam fraqueza: calar quando é preciso falar, falar quando é preciso calar. Neste caso, calar seria um crime contra o Brasil e contra a humanidade. Temos de alertar o Brasil e o mundo para os fatos assinalados nas profecias de Deus. Sim, porque não são profecias de homens. Mesmo quando os homens são profetas, que se chamam João, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros eleitos do Cristo. Nem mesmo chamados profetas entendem as profecias que recebem do alto. Diz Daniel: ouvi, mas não entendi. E o mesmo dizem todos os outros, que são meros instrumentos nas mãos do onipotente, onisciente, onipresente, nosso
Criador e Pai. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações,